Trabalhei como enfermeira enquanto cuidava do meu pai, enquanto meu irmão, o filho de ouro, jogava videogames o dia todo. Então ele e sua namorada tentaram tomar o meu quarto e meus pais os apoiaram. Eu, uma mulher de 28 anos, estive morando com meus pais, ambos com 60 anos, e meu irmão mais novo, Jake, de 25 anos, nos últimos 3 anos. É uma situação que nunca imaginei estar nesta altura da minha vida, mas aqui estamos. Acho que devo começar do início para lhes dar uma visão completa. 3 anos atrás, eu morava em um apartamento bonito na cidade, trabalhando como enfermeira em um hospital movimentado e em um relacionamento que eu pensava ser feliz com meu namorado de 5 anos, Mark. Havíamos conversado sobre nos casar, talvez começar uma família. Um dia, cheguei mais cedo em casa após um turno e encontrei Mark na cama com sua colega de trabalho. Meu mundo desabou num instante. Terminei com Mark imediatamente, mas eu estava um caos. Não conseguia suportar ficar naquele apartamento. Tudo me lembrava dele e da nossa vida juntos. Ao mesmo tempo, meu pai começou a ter alguns problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com Parkinson em estágio inicial e, embora ainda não fosse grave, minha mãe estava tendo dificuldades para lidar com tudo sozinha. Então, tomei a decisão de voltar para casa. Parecia a solução perfeita na época. Eu poderia economizar dinheiro, ajudar a cuidar do meu pai e ter tempo para me recuperar do término. Meus pais ficaram emocionados por me ter de volta e no início, era bom estar rodeada pela família em um momento tão difícil. Jake havia voltado para casa logo após a faculdade, cerca de 6 meses antes de mim. Ele sempre foi o filho de ouro da família, inteligente e encantador e claramente o favorito dos nossos pais. Não me interpretem mal, eu amo meu irmão, mas a disparidade em como éramos tratados sempre foi óbvia. Ao crescer, Jake não podia fazer nada errado aos olhos dos nossos pais. Se ele tirasse um B em um teste, eles o elogiavam por tentar. Se eu tirasse um A, perguntavam por que não era um A mais. Quando Jake decidiu se especializar em filosofia, nossos pais o chamavam de intelectual e profundo. Quando eu disse que queria ser enfermeira, perguntaram se eu não preferia ser médica. Então, quando Jake voltou para casa sem emprego, nossos pais não piscaram. Disseram que ele precisava de tempo para se encontrar e explorar suas opções. Enquanto isso, eu trabalhava em turnos de 12 horas no hospital, voltava para casa para ajudar a cuidar do papai e ainda contribuía para as despesas da casa. Durante o primeiro ano mais ou menos, as coisas estavam bem. Jake dizia que estava trabalhando em seu romance e se candidatando a empregos em editoras. Eu era cética, nunca o vi escrevendo ou preenchendo solicitações, mas tentei lhe dar o benefício da dúvida. Afinal, eu estava lidando com meus próprios problemas, tentando me recuperar do término e me ajustar a viver em casa novamente como adulta. Mas à medida que o tempo passava, a busca de emprego de Jake parecia consistir principalmente em jogar videogames e sair com os amigos. Ele dormia até o meio-dia na maioria dos dias, depois passava horas online ou com seus amigos. Quando minha mãe sugeria suavemente que ele procurasse trabalho, ele ficava na defensiva e dizia que ela estava sufocando sua criatividade. Tentei falar com Jake algumas vezes. Até oferecia ajuda para escrever seu currículo ou praticar habilidades de entrevista, mas ele sempre me dispensava, dizendo que eu não entendia o processo criativo ou que estava com inveja porque ele tinha a liberdade de seguir suas paixões. Enquanto isso, eu estava trabalhando duro no hospital, especialmente quando o Covid chegou. Houve dias em que eu chegava em casa exausta, física e emocionalmente drenada, apenas para encontrar Jake relaxando no sofá, jogando e comendo a comida que eu comprava. Tentei falar com meus pais sobre a situação, mas eles sempre tinham desculpas para Jake. Ele só está encontrando seu caminho, dizia minha mãe, ou nem todo mundo tem um caminho tão direto quanto o seu, querida. Era frustrante, para dizer o mínimo. Então, na semana passada, Jake soltou uma bomba. Ele anunciou durante o jantar que sua namorada, Megan, de 23 anos, se mudaria conosco. Esta foi a primeira vez que ouvi falar de Megan. Jake havia mencionado que estava saindo com alguém, mas não tinha ideia de que era sério o suficiente para ela se mudar. Meus pais, claro, ficaram emocionados. Começaram a falar sobre como seria bom ter o amor jovem na casa novamente, ignorando completamente o fato de que mal tínhamos espaço suficiente para nós 4 como estava. Foi então que Jake soltou a verdadeira bomba. Ele disse que, como Megan estava se mudando, eles precisariam de seu próprio quarto para ter privacidade e como eu tinha o segundo maior quarto da casa, fazia sentido eu me mudar para o porão para que eles pudessem ficar com meu quarto. Fiquei pasma. Olhei para meus pais, esperando que eles fechassem essa ideia imediatamente, mas eles estavam acenando com a cabeça como se fizesse todo sentido. Foi quando perdi a paciência. Vocês estão brincando? Eu disse. Querem que eu ceda meu quarto para a namorada dele? Ele nem sequer tem um emprego. Jake revirou os olhos. Vamos, irmã, não seja tão egoísta. Megan e eu precisamos da nossa privacidade. Não é como se você estivesse usando o quarto para algo importante.
Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não estou usando para algo importante? Eu o uso para dormir após turnos de 12 horas, onde estou literalmente salvando vidas. O que você faz o dia todo, Jake? Joga videogame e vive às custas de mamãe e papai. O rosto de Jake ficou vermelho. Você não entende, estou trabalhando no meu romance. Isso leva tempo e energia mental. Só porque não estou batendo ponto não significa que não estou trabalhando. Você escreveu uma única palavra desse suposto romance? Retruquei. Porque tudo que vi você fazer nos últimos 3 anos é jogar e sair com seus amigos. Crianças, por favor, interveio minha mãe. Não há necessidade de brigar. Tenho certeza de que podemos encontrar uma solução que faça todos felizes. Mas eu estava muito zangada para recuar. Não, mãe, isso não é justo. Eu trabalho em tempo integral, contribuo para esta casa, ajudo a cuidar do papai e agora querem que eu ceda meu quarto para Jake e sua namorada, quando ele não levantou um dedo para ajudar ou contribuir de qualquer forma. Isso não é justo, disse meu pai, falando pela primeira vez. Jake contribui do seu jeito. Como? Exigi. Diga-me uma coisa que ele tenha feito para ajudar esta família nos últimos 3 anos. Houve um silêncio desconfortável. Jake quebrou o silêncio, dizendo: você está apenas com inveja porque está solteira e amargurada. Talvez se você não fosse tão viciada em trabalho, também teria um relacionamento. Isso doeu mais do que eu queria admitir. Pelo menos posso me sustentar, retruquei com firmeza. Não estou vivendo às custas dos meus pais aos 25 anos. Chega, gritou minha mãe. Vocês dois vão para os seus quartos. Discutiremos isso quando todos se acalmarem. Enquanto subia para o meu quarto, ouvi minha mãe consolando Jake, dizendo-lhe para não levar minhas palavras a sério. Me senti como se tivesse 15 anos de novo, sempre sendo a vilã, sempre causando problemas. Isso foi há uma semana. Desde então, a atmosfera na casa tem sido insuportável. Jake está me dando o tratamento do silêncio, o que seria bom se ele não fizesse questão de suspirar alto e parecer oprimido toda vez que entro em uma sala. Meus pais continuam tentando mediar, o que realmente significa que continuam insinuando que eu deveria ser mais complacente com as necessidades de Jake. Ontem minha mãe disse, sabe, o porão realmente não é tão ruim. Poderíamos arrumá-lo para você, torná-lo aconchegante. Sinto como se estivesse sendo empurrada para fora da minha própria casa para abrir espaço para meu irmão parasita e sua namorada. Mas ao mesmo tempo me sinto culpada. Estou sendo egoísta? Deveria simplesmente aguentar e me mudar para o porão? Eu não quero sair por causa do meu pai. Seu Parkinson ainda não é grave, mas ele precisa de ajuda às vezes e eu me preocupo com ele. Então, Reddit, preciso da sua opinião honesta. Sou a vilã por me recusar a ceder meu quarto? Atualização 1. Antes de tudo, obrigada a todos que responderam ao meu post original. Seu apoio e conselhos significam mais do que podem imaginar. Tenho tentado seguir algumas de suas sugestões, mas, infelizmente, as coisas só pioraram. Meghan se mudou no último fim de semana. Meus pais a receberam de braços abertos, preparando um grande jantar e usando as porcelanas boas. Enquanto isso, eu estava chegando de um turno noturno e só queria dormir, mas minha mãe insistiu para que eu me juntasse a eles para fazer Meghan se sentir bem-vinda. O jantar foi desconfortável, para dizer o mínimo. Jake e Meghan estavam sempre abraçados, rindo e alimentando um ao outro. Minha mãe continuava falando maravilhas sobre como era maravilhoso ter um jovem amor na casa novamente, enquanto meu pai assentia entusiasticamente. Tentei ser educada perguntando a Meghan sobre seu trabalho e interesses. Acontece que ela também está entre empregos no momento, tendo deixado recentemente seu cargo de barista para se concentrar em sua carreira de influenciadora no Instagram. Tive que morder a língua para não perguntar como exatamente ela planejava pagar as coisas. No dia seguinte, voltei do trabalho e encontrei Jake e Meghan ocupando a sala de estar. Estavam esparramados no sofá, assistindo TV e comendo lanches. A mesa de centro estava coberta de sacos de batatas fritas vazios e latas de refrigerante. Quando pedi que limpassem um pouco, Jake revirou os olhos e disse: relaxa, irmã, faremos isso depois. Eles não fizeram. A tensão na casa é insuportável. Agora Jake e Meghan fazem questão de ser barulhentos e carinhosos quando estou por perto, claramente tentando me deixar desconfortável. Começam a se beijar no sofá quando estou tentando assistir TV ou riem alto do lado de fora da minha porta quando estou tentando dormir entre os turnos. Tentei falar com meus pais novamente, mas foi como falar com uma parede. Quando apontei que trabalho em tempo integral e contribuo financeiramente, enquanto Jake e Meghan não fazem nada, minha mãe realmente disse: bem, você sempre foi mais independente do que Jake. Ele só precisa de mais tempo para descobrir as coisas, e Meghan está perseguindo seus sonhos como influenciadora. Isso agora é um trabalho real, sabia? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, eu disse, Jake teve 3 anos para descobrir as coisas, e Meghan tem 127 seguidores no Instagram. Isso não é uma carreira, é um hobby. O rosto da minha mãe endureceu.
Acho que você está apenas com inveja, disse ela. Jake e Megan são jovens e apaixonados, têm toda a vida pela frente. Talvez se você não estivesse tão focada no trabalho o tempo todo, também teria encontrado alguém. Eu estava muito atordoada para responder. É isso que realmente pensam? Que sou apenas uma trabalhadora amarga. Estou seriamente considerando me mudar, embora isso tornaria mais difícil cuidar do meu pai. Sinto que estou sendo empurrada para fora da minha própria família. A casa em que cresci não se sente mais como um lar, mas estou dividida. Se eu sair, quem ajudará o papai em seus dias ruins? Quem garantirá que ele tome seus remédios a tempo? Mamãe tenta, mas nem sempre é boa em acompanhar as coisas. E se Jake e Megan fizerem festas ou fizerem algo irresponsável? Sinto que estou entre a espada e a parede. Se eu ficar, sou miserável. Se eu sair, vou me preocupar constantemente. Não sei o que fazer. Atualização 2. As coisas foram de mal a pior. Comecei a procurar apartamentos, mas estou dividida sobre deixar meu pai. Toda vez que penso em me mudar, lembro-me da vez no mês passado, quando o papai teve um dia ruim e caiu no chuveiro. Eu fui quem ouviu seu pedido de ajuda, quem o levantou e garantiu que ele estava bem. E se algo assim acontecer e eu não estiver lá? Enquanto isso, Jake intensificou sua campanha para conseguir meu quarto. Agora, ele está dizendo aos nossos pais que Megan é claustrofóbica e precisa de mais espaço. Eu sei que isso é uma mentira, porque Megan nunca mencionou isso antes, e eu a vi feliz em cabines pequenas em restaurantes ou provadores pequenos em lojas. Mas, claro, meus pais acreditam nele. Eles começaram a sugerir como o porão poderia ser agradável com um pouco de trabalho. Mamãe até deixou algumas revistas de decoração de casa na minha cama, abertas em páginas sobre renovações aconchegantes de porões. Tenho tentado manter minha posição, mas está ficando mais difícil. Outro dia, ouvi minha mãe ao telefone com sua irmã, minha tia. Ela estava dizendo o quanto estava preocupada comigo, como eu parecia zangada o tempo todo e incapaz de ser feliz por Jake. Doeu ouvir ela falar de mim dessa forma, como se eu fosse o problema. A gota d'água veio ontem. Eu tinha acabado de terminar um turno de 12 horas no hospital. Foi um turno difícil, perdemos um paciente. Um jovem rapaz não muito mais velho do que eu. Estava exausta emocional e fisicamente, sonhando com um banho quente em minha cama. Mas quando cheguei em casa e subi para o meu quarto, encontrei Jake e Megan haviam movido algumas de suas coisas para o meu quarto. Havia caixas na minha cama e roupas penduradas no meu armário. Por um momento pensei que tinha entrado no quarto errado. Quando os confrontei, Jake teve a audácia de dizer: "Achamos que você ficaria bem em compartilhar até você se mudar. Você quase nunca está aqui de qualquer maneira com todos os seus turnos." Perdi a paciência. Comecei a gritar com os dois para saírem, para pegarem suas coisas e deixarem meu quarto. Megan começou a chorar, dizendo que eu estava sendo má e injusta. Jake a abraçou e olhou para mim como se eu fosse a vilã. Minha mãe veio ver do que se tratava a confusão e acabou me dando um sermão sobre ser mais considerada com as necessidades de Jake e Megan. Eles são um casal jovem, disse ela. Precisam do seu espaço. Por que você não pode entender isso? E o meu espaço? Respondi. E as minhas necessidades? Eu trabalho turnos de 12 horas salvando vidas e não posso nem contar com um lugar para dormir quando chego em casa. Minha mãe suspirou como se eu fosse irracional. Querida, disse ela, acho que você precisa dar um passo para trás e ver o quadro geral. A família é sobre compromisso. Jake e Megan estão começando suas vidas juntos. Você não quer apoiar seu irmão? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. E sobre me apoiar? Perguntei. Eu também sou sua filha, mãe? Ou você esqueceu isso? A expressão no rosto da minha mãe era uma mistura de dor e decepção. Claro que não esqueci, disse ela em voz baixa. Mas você é mais forte do que Jake. Você sempre foi capaz de lidar com as coisas sozinha. Jake precisa de mais apoio. Eu não sabia o que dizer a isso. Como você responde quando sua própria mãe essencialmente diz que você importa menos porque é mais capaz? Estou no meu limite. Amo minha família, mas sinto que estou me afogando aqui. A injustiça de tudo isso está me corroendo. Eu me pego sentindo raiva o tempo todo, explodindo por pequenas coisas. Isso não é o que eu quero ser. Acho que preciso me mudar pelo meu próprio bem-estar mental, mas a culpa é esmagadora. Estou abandonando minha família? Estou sendo egoísta por querer colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar pela primeira vez? Eu não sei o que fazer. Sinto-me perdida e sozinha, mesmo em uma casa cheia de gente. Como tudo isso ficou tão bagunçado? Atualização 3. Eu fiz isso. Finalmente me mudei. Depois do incidente com Jake e Megan movendo suas coisas para o meu quarto, percebi que não podia mais ficar naquele ambiente tóxico. Estava prejudicando minha saúde mental e começando a afetar meu trabalho. Eu não podia arriscar cometer um erro no hospital porque estava distraída com o drama em casa. Encontrar um apartamento não foi fácil. Eu queria ficar perto da casa dos meus pais para poder visitar meu pai regularmente, mas os aluguéis na área são caros.
Finalmente, encontrei um pequeno apartamento de um quarto a cerca de 15 minutos de carro. Não é muito, mas é meu e pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar. Dizer aos meus pais que eu estava me mudando foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Minha mãe chorou, perguntando por que eu estava abandonando a família. Meu pai parecia magoado e confuso. Jake, por outro lado, não podia esconder sua alegria e imediatamente começou a falar sobre como ele e Megan redecorariam meu antigo quarto. O dia da mudança foi surreal. Eu não tinha percebido quantas coisas eu tinha acumulado ao longo dos anos. Enquanto empacotava, encontrei fotos antigas da nossa família, Jake e eu quando crianças, todos sorrindo nas férias. Me entristeceu pensar em quanto as coisas mudaram. Meus pais me ajudaram a me mudar, mas havia tensão no ar. Minha mãe continuava fazendo comentários sobre como eu sempre poderia voltar se as coisas não dessem certo. Jake e Megan, convenientemente, tinham planos naquele dia e não puderam ajudar. Estou no meu novo lugar há 2 semanas e ainda estou processando tudo o que aconteceu. Parte de mim se sente culpada por sair, especialmente por causa do meu pai. Eu ligo para ele todos os dias para ver como ele está e tenho ido aos finais de semana para ajudar, mas não é o mesmo que estar lá o tempo todo. Outra parte de mim se sente aliviada. Eu não percebi o quanto de estresse eu estava carregando até que não estava mais naquele ambiente. Meu apartamento pode ser pequeno, mas é tranquilo. Posso voltar para casa após um longo turno e relaxar sem me preocupar com que drama encontrarei. Ontem recebi uma ligação do meu pai. Ele soava cansado e disse que sentia falta de me ter por perto. Ele também mencionou que Jake e Megan têm discutido muito e que ele está achando estressante. Parece que a carreira de influenciadora de Megan não está decolando tão rapidamente quanto ela esperava e ela tem pressionado Jake para conseguir um emprego. Jake, claro, resiste à ideia, insistindo que precisa se concentrar em seu romance. Eu me sinto mal pelo meu pai. Ele está no meio de tudo isso e o estresse não pode ser bom para sua saúde. Eu me ofereci para ir mais vezes para ajudar, mas ele disse que não queria ser um fardo para mim. Partiu um pouco meu coração ouvi-lo dizer isso. Depois de falar com meu pai, liguei para minha mãe para ver como ela estava. Ela foi educada, mas distante. Perguntou sobre meu novo lugar e meu trabalho, mas pude perceber que não estava realmente interessada. No final da ligação, ela suspirou e disse: "Eu simplesmente não entendo por que você não conseguiu resolver as coisas com Jake e Megan. A família deve ficar unida." Tentei explicar novamente como me sentia, como a situação se tornou insustentável para mim, mas ela não parecia me ouvir. Ela só continuava dizendo que esperava que eu voltasse a ter juízo em breve e voltasse para casa. É frustrante porque sinto que ainda estou sendo retratada como a vilã nessa situação. Meus pais parecem pensar que me mudei por capricho ou despeito, em vez de como último recurso após meses de me sentir desrespeitada e não valorizada em minha própria casa. A culpa ainda está lá, corroendo-me por dentro. Toda vez que chego ao meu apartamento tranquilo, me pergunto se deveria ter tentado mais para fazer as coisas funcionarem em casa. Mas então eu me lembro de como era viver lá. A tensão constante, a sensação de ser deixada de lado, a falta de respeito pelo meu espaço e minhas necessidades. E sei que tomei a decisão certa para minha saúde mental. Estou tentando estabelecer uma nova rotina agora. Ainda vou à casa dos meus pais todos os finais de semana para ajudar e passar tempo com meu pai. Tenho ensinado ele a usar videochamadas para que possamos conversar mais frequentemente durante a semana. Não é o mesmo que estar lá, mas é algo. Jake e eu não falamos desde que me mudei. Parte de mim sente falta do meu irmãozinho, da criança que ele era antes de todo esse drama. Mas outra parte de mim ainda está zangada por como ele me tratou, como parecia não ter nenhuma apreciação por tudo que fiz pela família. Megan me procurou nas redes sociais outro dia. Ela enviou uma mensagem dizendo que lamentava como as coisas terminaram e que esperava que pudéssemos ser amigas. Ainda não respondi. Não tenho certeza se ela realmente sente muito ou se apenas percebeu que morar com meus pais não é a situação despreocupada que ela imaginou que seria. Quanto a mim, estou me concentrando no meu trabalho e tentando construir uma vida para mim fora do drama familiar. Comecei a fazer voluntariado em um abrigo de animais local nos meus dias de folga, o que tem sido gratificante. Também estou considerando fazer alguns cursos para avançar na minha carreira de enfermagem. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho espaço mental para pensar no meu próprio futuro. Mas ainda há noites em que fico acordada, perguntando-me se fiz a coisa certa. Fui a vilã por me recusar a ceder meu quarto e finalmente me mudar. Deveria ter tentado mais para fazer as coisas funcionarem em casa? Estou sendo egoísta por colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar? Continuo revivendo tudo na minha mente, perguntando se havia algo mais que eu poderia ter feito, alguma maneira de fazer meus pais entenderem como me sentia. Mas toda vez que penso em voltar, lembro-me de como era viver lá e sei que não posso voltar a isso. Então, aqui estou eu, tentando navegar por este novo capítulo da minha vida. Tenho esperança de que, com o tempo, meu relacionamento com minha família melhore.
Talvez Jake finalmente cresça e comece a contribuir. Talvez meus pais percebam que tem incentivado seu comportamento. Ou talvez as coisas fiquem exatamente como estão e eu tenha que encontrar uma maneira de aceitar isso. De qualquer forma, estou comprometida em cuidar de mim mesma e do meu pai da melhor maneira possível. Estou tentando perdoar a mim mesma por ter saído, acreditar que está tudo bem priorizar meu próprio bem-estar às vezes. Não é fácil, mas estou trabalhando nisso. Então, Reddit, depois de ouvir toda a história e como as coisas se desenrolaram, o que vocês acham? Eu fui a vilã nessa situação? Fiz a escolha certa ao me mudar ou deveria ter encontrado uma maneira de fazer as coisas funcionarem em casa? Ainda estou lutando com essas perguntas e realmente poderia usar uma perspectiva externa. Obrigada por ler até aqui. Escrever tudo isso foi catártico de certa forma. Qualquer que seja o seu julgamento, agradeço por dedicar seu tempo para ouvir minha história.